No Hum, período de pandemia, aí, alguns pais conversaram comigo, pais que eu já atendo aqui no consultório, outros que eu não atendo, mas entraram em contato comigo, falando que começaram a observar mais, de uma maneira mais acentuada, os sinais de desatenção, né? isso E aí. aí fica aquela dúvida, né, pessoal? Será que é TDAH? Sim ou não? Né? É lógico, vamos refletir um pouco sobre esse período que nós estamos passando aqui. A pandemia não tem sido fácil para ninguém, estamos aos poucos retomando a nossa rotina, mas é uma nova rotina. Então, como a Jo é especialista, inclusive, pode falar um pouquinho, esses momentos novos são propícios para sentimentos novos, não é verdade, Jo? Como, por exemplo, até a ansiedade, que também gera desatenção, não é verdade? Exatamente. E é por essa razão que eu acho que nasceu essa necessidade de falarmos sobre esse tema, né, Vivian? Eu até brinquei, né, no esquenta que nós fizemos um dia anterior aí para testar as nossas tecnologias, aonde a indagação, né, de como que é feito, né? Os pais muitas vezes, às vezes nos procuram um pouco desesperado, falando: "Nossa, eu acho que é TDAH. Será que é TDAH?" E nós, como profissionais, temos que ter a tranquilidade de começar uma investigação, ajudar esses pais a identificar, né, esses sinais, porque nós temos que questionar: será que é? Porque junto a essa pandemia, como você mesmo falou, vem outros sentimentos, né? Houve toda uma organização para isso. Isso gerou justamente o quê? Muita ansiedade. E a ansiedade também é um dos sintomas que pode justamente atrapalhar a concentração, né? Tanto que não só a concentração, se eu não tenho foco, não tenho atenção, afeta até a memória, né? Eu tenho até adultos que às vezes falam assim: estou com problema de memória, e quando você vai ver, na verdade, é uma ansiedade. Por isso que a nossa intenção é apresentar dar algumas dicas, né, Vivian? Mas principalmente com a participação, né, aí do público que queira questionar, que queira compartilhar, para que nós possamos aí juntos estar pensando: será que é ansiedade? Será que é realmente um TDAH? Será que de repente é somente uma agitação e não uma hiperatividade? A Pois nossa ideia é fazer essa reflexão, né? Pois é, e olha, tem tanta gente chegando aqui. Eu tô vendo o Fono, Legal. eu tô vendo a Aline, tem pais, tem professores, tem profissionais da área da saúde. Que alegria receber vocês aqui. Sejam todos muito Muito legal. bem-vindos. E aí, Jô, já falando um pouquinho desse novo tempo que chega também com esses novos sentimentos, quando a gente fala em TDAH, né, Jô, não é algo sazonal, pessoal. Não é porque nesse momento eu tenho um gatilho aí, né, que dispara essa minha desatenção, essa minha ansiedade, que eu tenho TDAH. Então, eu penso que o primeiro critério que a gente precisa levar em consideração para um diagnóstico, que lembrando, deve ser feito sempre por um médico, né? Mas ele tem que ser observada, a desatenção precisa ser observada por um período mínimo aí de 6 meses, não é, Jô? Para eu preencher, Exatamente. começar a pensar nesses critérios que levam a essa hipótese diagnóstica de um TDAH. Né? Não é porque essa semana ou nesse momento, né, meu filho ou meu aluno ficou mais desatento que ele tem TDAH, certo? Certo, exatamente, Vivian. É exatamente um critério, né? Vamos pensar assim, que a primeira pergunta, né, que eu acho que nós estamos fazendo para os pais é: mas essa desatenção, esse comportamento que você está observando, isso era antes da pandemia? É uma primeira pergunta, Isso. porque agora tem o pós, né? O antes e o pós-pandemia. E aí, após essa pergunta, né, a resposta, essa reflexão desses pais, aí você vai questionar: tá, mas isso já aparece há pelo menos há 6 meses? É recorrente esse comportamento? A escola já trazia essa queixa, não é verdade? Então, assim, não é Isso. porque hoje a aula também é online que as professoras perderam, viu, a atenção a respeito desses comportamentos. Aliás, que a gente, né, vem conversando, faz reunião aí online, e muitas vezes elas ainda trazem pontos muito importantes. Olha, eu percebo sim, eu percebo tal comportamento, né? Ou no momento que eu faço uma pergunta, a criança ainda estava ali voando um pouco, né? Às vezes eu tenho que repassar essa pergunta, tenho que reformular. Então, o professor, mesmo sendo online, gente, ele não perdeu esse filho, ele é capaz de auxiliar os outros profissionais, na verdade, Vivian, para auxiliar num diagnóstico aí. Exatamente, Jô, porque quando a gente fala
claro, né, quem invalida, quem fecha esse diagnóstico, a análise clínica, né, o olhar do médico não é substituído, né, ele é importantíssimo para o diagnóstico do TDAH. Mas nós temos alguns profissionais que amparam esse diagnóstico. E um dos profissionais, esse grupo de profissionais que eu sempre parabenizo, inclusive, é a equipe pedagógica. Por quê? Porque o professor está diariamente com esse aluno, ele está vivendo ali, né, fora do ambiente. Porque quando a gente pensa em desatenção também, pessoal, uma reflexão que a gente precisa ter é: esses sinais de desatenção precisam aparecer em outros ambientes também, não é? Então, Sim. tem esse tempo, então tem que aparecer por 6 meses, mas essa desatenção também precisa ser presente em casa, na escola, quando sai para um parque, quando vai na casa de um parente. E no caso, o professor, ele é essencial, ocupa um papel fundamental no processo de diagnóstico, porque ele está com a criança dia a dia, longe do ambiente ali, que é a zona de conforto, né, da criança, certo? Exatamente, exatamente. Tanto, Vivian, que você sabe que para você avaliar a gravidade, né, o comprometimento do TDAH, é justamente a questão em quantos ambientes mais aparece, o quanto realmente, né, essa hiperatividade, por exemplo, essa agitação aparece, para que você possa classificar entre leve, moderado ou grave, para que você possa avaliar qual o prejuízo que essa criança ela acaba tendo em sua vida, né? É só acadêmica? Ah, não, é acadêmico, mas com os amiguinhos também. Isso afeta nas relações com os amigos. É uma criança que, às vezes, ela é entendida como uma criança, às vezes, mais grosseira. De repente, é uma criança que, de repente, é muito peralta, está aprontando demais. E aí, às vezes, o grupo acaba até excluindo. Por essa razão, essa investigação, né? Por isso que, como você mesmo sempre está salientando aí, é uma avaliação médica clínica, né? A partir de escalas que são utilizadas, de uma boa entrevista, mas os outros profissionais, como neuropsicólogo, psicopedagogo, o fonoaudiólogo que também acompanha essa criança, tá certo? E o pessoal da educação, eles têm condições de fornecer muitas informações e, de repente, somente, né, no consultório médico você não consegue abranger tudo isso para que você possa justamente avaliar a gravidade do impacto, né, desse transtorno na vida da criança, tá certo? Exatamente, exatamente. Isso que você trouxe é muito legal, Jô, porque sempre vem a pergunta, pelo menos na maioria dos pais, assim, puxa vida, mas se é TDAH, será que vai medicar? Será que não vai? E é importante a gente lembrar dos graus do TDAH, não é? Então, não é porque tem TDAH necessariamente que vai ter a intervenção medicamentosa. Às vezes sim, às vezes não. Depende do grau de comprometimento. E quando a gente pensa em desatenção, todos nós somos desatentos. Um Sim, tanto de desatenção todos nós temos. Então, a gente não pode sim, esperar que o nosso filho, com essa quantidade de estímulos que hoje em dia eles têm, seja 100% atento. E eu vou fazer um parênteses aqui, Jô, que eu acho que é essencial para quem está assistindo, quem está em casa, quem é pai, quem é mãe, prestar atenção. Porque, veja, hoje as crianças estão estudando em casa. Só que a sim, nossa casa foi feita para o nosso conforto. Então, ela é repleta de estímulos distratores. Em casa sim. tem a geladeira, em casa tem o cachorro, em casa tem O a cama, videogame. não é? E aí é claro que essa criança, se ela estudar da cama, o cérebro não vai entender que rota que ele tem que seguir, né? Será que ele agora dorme ou será que agora presta atenção na aula? Então, a gente Exato. também tem que levar em consideração que agora os estudantes estão inseridos num ambiente que é muito propício para o conforto, né? Para nós relaxarmos, mas é lá que nós estamos falando: olha, você tem que estudar, tem que prestar atenção. Então, tem que ter um local aí, um local fixo para essa criança estudar, porque senão a chance dela não ser atenta, né, na atividade que ela está fazendo é enorme. Sim, exatamente. E eu acho que você é a que mais, nesse período, né, que você vem apresentando aí para nós, né,
seja no seu canal, seja aí também no Instagram, que você vem dando muitas dicas a respeito disso, né, Vívia? De como estabelecer uma rotina, de como preparar um ambiente, porque, de novo, nós temos que prestar atenção nisso, né? Até mesmo aqueles que, de repente, cria-se essa dúvida, é ou não TDAH, ou mesmo aqueles que já têm um diagnóstico de TDAH, com certeza, o que mais auxilia essa criança ou esse jovem é realmente um ambiente estruturado, não é, Vivian? Claro que sim, com menos estímulo, com certeza. E nós já recebemos uma pergunta aqui, Jo, vamos Olha refletir que em cima. legal. Mandem as perguntas, tá bom? Esse é um momento para a gente conversar, é um bate-papo, que eu amo esse tipo de conversa. Eu acho que a gente tem que estar assim próximo mesmo para esclarecer as dúvidas, né? Bom, a Gabi perguntou assim: qual a diferença do TDAH e da dislexia? Quer responder essa, Jo? Olha, vamos lá. O TDAH, assim como a dislexia, eles fazem parte, né, de um transtorno, tá certo? Eles também são conhecidos como transtornos. A diferença é que no caso do TDAH, o que nós temos que observar é a prevalência realmente dessa desatenção, da hiperatividade, da impulsividade. No entanto, apesar do TDAH trazer, sim, devido a esses comportamentos, né, pode implicar na sua aprendizagem, de certa forma, pode sim trazer um rendimento, muitas vezes abaixo do esperado, né, escolar, mas ainda assim o transtorno que é no caso, né, da leitura escrita, que é a dislexia, o comprometimento é muito maior. Então você começa a partir de uma avaliação, consegue identificar essa diferença já a partir disso, né? Mas pode Isso aí. complementar aí, Vivian. E a dislexia, você colocou muito bem, a dislexia é transtorno de leitura escrita. O TDAH é bem relacionado à desatenção, tá bom, Gabi? Então, espero que a gente tenha respondido aí a sua pergunta. A dislexia, a gente sugere aí um avanço maior no processo de alfabetização para a gente fechar esse diagnóstico, enquanto o TDAH, a gente consegue observar sinais já com a criança bem pequena, tá? E tem uma Exato. outra pergunta aqui do Alex Projetos. O Alex perguntou assim: alguns sinais principais podem indicar TDAH? Posso responder essa, Jo? E aí você complementa? Por favor, vai lá. Alex, os sinais, claro, né? O TDAH ele permite para a gente alguns arranjos. Então, é preciso que ele preencha alguns critérios comportamentais para a gente falar, olha, tem TDAH ou não. Então, não é porque nesse momento, é como nós começamos a falar na live, não é porque agora tem alguns sinais que é TDAH, mas a gente não pode desprezar os sinais, tá bom? Então, tem que prestar atenção se já faz algum tempo, se a escola já sinalizou em algum momento esses sinais, já tendo sido sinalizado, você busque orientação médica, busque profissionais que podem fazer esse rastreio, essa avaliação para o diagnóstico ou não, tá bom? Certo, Jô? Sim, exatamente, exatamente isso. Muitos, né, eu acho que até professores conhecem, né, ô Vivian, os profissionais da saúde, da educação, que é muito utilizado, né, como meio de rastreio, que é o SNAP 4. Então, ali vão ter 9 critérios para desatenção, 9 critérios para hiperatividade, para que você chegue, né, aí nessa hipótese diagnóstica do TDAH, precisam ser preenchidos 6 critérios da desatenção e 6 critérios da hiperatividade, compulsividade. Perfeito, perfeito. E aí, já começa aquela dúvida, Jô, será que todo sinal de desatenção é TDAH? Não, né? Claro que não. Pode ser TDAH, mas não necessariamente uma criança que tem desatenção, ela tem TDAH. Pode ter como base o que nós já falamos, um fundo emocional, a questão da ansiedade. Então, precisa prestar atenção nos sinais, há quanto tempo isso já está aparecendo, tanto em crianças quanto em adolescentes. Bom, já estão perguntando aqui, ó, a Aline já perguntou se vai salvar a live. Vamos salvar essa live, Aline! Nós vamos ficar salvo lá no IGTV, tá bom? Depois pode assistir, reassistir. Dá tempo de chamar um amigo aí, uma amiga, Vamos vizinha para lá. participar dessa live. Nós temos aí um tempo ainda para a gente conversar, então fiquem à vontade, tá bom? Para a gente ir interagindo por aqui. Bom, Jô, o que você acha? Vamos falar então, considerando o TDAH, alguns sinais do TDAH do tipo desatento?
Sim, eu Porque acho o interessante. TDAH pode ser do tipo desatento, do tipo hiperativo e também o combinado, não é verdade? Exatamente, exatamente. Legal. Então vamos começar, então vamos falando dos sinais do TDAH do tipo desatento, tá bom? Lembrando, pessoal, nós aqui não estamos dando diagnóstico para nenhuma criança. Nós estamos trazendo uma reflexão para que vocês pensem, avaliem em casa e busquem orientação, tá bom? Dos profissionais certos aí para esse diagnóstico. Bom, o primeiro sinal de TDAH que eu queria trazer, fique à vontade para contribuir, tá bom, Jô? É quando a criança ou quando o adolescente erra por não prestar atenção aos detalhes. O que isso quer dizer na prática? Vamos pensar lá na prática pedagógica. Quando ele erra nas datas de entrega, por exemplo, dos trabalhos escolares, quando ele não lê completamente o enunciado, então tem uma pergunta e depois tem um porquê. Tem uma pergunta e tem um justifique. E ele não se atenta ao enunciado completo, né? Esses são sinais de desatenção. Outro sinal muito comum aí dentro da prática pedagógica é quando o aluno pega a folha da prova, vê a parte da frente e simplesmente esquece de verificar na parte de trás e alega que não viu, esqueceu. Não é verdade? De olhar com mais detalhes. É um Uhum, ponto dos adolescentes, principalmente, mas isso acontece também em provas de múltipla escolha para os menores, é quando sim. marca da forma errada na prova. Então, até faz certa a operação, mas na hora de escolher, vai lá, escolhe, né, a letra errada, o número errado. Por exemplo, preenche um gabarito da forma incorreta, apesar de ter feito, de ter executado da forma certa. Esses Exatamente. são os Ou se não sinais até que não num erro prestam atenção. matemático, na verdade, eles cometem, né, muito erros matemáticos. Às vezes eles, aliás, que o TDAH, na avaliação, muitas vezes é identificado uma capacidade intelectual de média para cima. E muitas vezes eles têm condições, né, muitos até falam, gosto de matemática, mas na hora de fazer a continha, eles erram um sinal. De repente era demais, eles fazem de menos, ou vice-versa, né? Então eles cometem erros e pequenas coisas, mas que isso causa um prejuízo muito grande, né, Vivian? Com certeza, porque não presta atenção em detalhes. Um outro ponto, além de não prestar atenção em detalhes, então, que é um dos sinais, tá bom? De possível TDAH, uma outra hipótese é não manter a atenção naquilo que está fazendo. É o que nós chamamos, né, Jô, de atenção sustentada, não é? Exa- Uhum, exato. Então, é quando a criança ou quando o adolescente não presta atenção por tempo suficiente na atividade que está fazendo. E aí sempre vem uma pergunta que os pais fazem. Muitos de vocês aqui já devem ter pensado, eu já recebi no consultório, a Jo também, nós compartilhamos isso outro dia, que é aquela pergunta assim: mas como pode ser TDAH se quando ele está no celular ou no videogame fica 3, 4 horas jogando? Então, como que não tem atenção, né, Jô? Exato, mas por quê? A questão do TDAH é justamente ele não ter esse controle, tá certo? De autorregular realmente essa atenção, justamente em situações onde não causa prazer. O porquê, não é verdade? Que nenhum adulto, a desatenção de repente vai aparecer de uma outra forma. Porque quando nós estamos aqui falando de criança, né, onde nós temos mães aqui participando, nós sabemos que muitas vezes elas também se questionam, né? Porque se a gente sabe que o TDAH, né, ele tem aí, né, um fundo genético hereditário, o que que acontece? Ou o pai, ou a mãe, ou alguém da família já apresenta, tá certo? Essas dificuldades. Então, é muito certo que a criança, tá certo? Ela tem essa dificuldade de manter a atenção naquilo que não te causa prazer. Mas no adulto, ele consegue dar conta disso. Mas na criança é só o que dá prazer. Então, a atenção ela foca porque tem a motivação. E estudar. Se estudar não for algo que a criança aprenda e tem prazer, o TDAH é muito complicado, é muito difícil mesmo, né, Vivian? Então, além de não dar prazer, né, Jô? Aquilo que dá prazer, ela desenvolve um hiperfoco. Então, eu vou Sim. dedicar toda a minha capacidade atencional para isso que me dá prazer realmente, né? Esse prazer imediato. Bom, tem uma pergunta aqui, Jô.
Camargo Tassiana, quero que você responda, se você puder. Acho que é a Tassiana, querida Tassiana, que legal. Bom, Legal. olha só, a Tassiana perguntou: é verdade que 70% dos casos diagnosticados de TDAH são hereditários, Jô? Sim, sim, sim. E existe uma grande prevalência, né, a respeito, né, de genética hereditário. Tanto que um dos critérios é esse, né? A gente procura investigar, tá certo, o histórico familiar, e muitas vezes, né, até a gente até brinca, né? No passado não se tinha tanto, né? Não se falava tanto nisso. Mas quando você começa, seu filho faz isso, olha, seu filho se perde na atenção, ele tá fazendo outra coisa e não consegue focar, a mãe já começa, peraí, mas estou achando estranho. Estou me identificando. Então, realmente existe sim uma base, né, biológica aí. Tanto que quando nós falamos em transtorno, nós estamos dizendo que é algo neurobiológico. Então, é algo que realmente é genético hereditário. Perfeito. Então tem que prestar atenção nos sinais, porque muito do que os filhos apresentam, talvez os pais, em algum momento lá na infância, na adolescência, também já tiveram, já passaram por essa Sim. situação. Sim. Legal. A Sofia fez uma pergunta e essa eu gostaria de responder, Jô. Ela Hum. perguntou assim: o celular atrapalha? Essa pergunta eu recebo sempre aqui no consultório e fiquei muito feliz de aparecer essa pergunta aqui na live. E deixo para você, vai lá. Uma você responde, outra eu respondo. Jô, Tá bom. olha só. O celular, pessoal, nós temos que pensar sempre na função do celular. Então, agora nós estamos vivendo um momento de pandemia, todos nós ainda estamos em casa, começando, como eu falei, né, a rotina, aos poucos. Mas se a pessoa, quando a gente pensa em ciência, a gente está falando de três horas no máximo de exposição de tela. É o que a Associação Brasileira de Pediatria nos orienta. 3 horas. Mas as crianças já ficam mais de 3 horas, porque estão na aula online, inclusive. Tá? Mas vamos pensar não no tempo de exposição nesse momento, a gente vai pensar na função do celular. Se o seu filho está com o celular, porque ele está falando com a avó, que ele não está vendo, ele está conversando com um amigo, se ele está falando com a professora, se ele está falando com a tia, se ele está socializando, eu não vejo tanto problema em ficar um tempo maior no celular. O ponto é, se o seu filho se conecta no celular a ponto de se desligar completamente do mundo, perde a hora do almoço, perde a hora da janta, perde a rotina de casa, aí é hora de você reavaliar realmente o tempo de exposição de tela, porque a função do celular não está sendo benéfica nesse momento. Certo? Uhum. Concorda, João? Certo. Sim, concordo. E o quanto, às vezes, agora, quanto mais essa pandemia, a criança às vezes fica 8 horas ou mais no celular, e o quanto é difícil a gente colocar, né, fazer uma proposta. Vamos diminuindo aos poucos. Porque se você falar, olha, é só 2 horas, a criança não aparece mais no consultório. Então você tem que fazer uma Não. proposta com os pais, da gente diminuindo aos poucos e que vai sendo introduzidas outras atividades, né, Vivian? Claro que sim. E aí, ainda falando de uma criança que já tem o diagnóstico de TDAH, tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito legal, que é, essa você pode responder, Jô. O TDAH pode deixar a criança irritada? Boa pergunta, Então, hein, Jô? interessante, né? Você sabe que o TDAH, ele traz muito como característica também a dificuldade de regulação, tá certo? Emocional. Por quê? Porque quando nós falamos em TDAH, nós estamos falando de uma parte aqui do nosso cérebro que é o frontal. É onde nós temos todo o nosso funcionamento executivo para organizar, planejar, atenção. Só que aqui também está envolvido, tá certo? Justamente a nossa regulação emocional, de como eu planejo, a minha estratégia. Então, o que é comum ao TDAH é essa impaciência, essa impulsividade. Se a irritabilidade for algo que começa a estar muito presente, aí a gente já tem que pensar no diagnóstico diferencial. Não necessariamente faz parte do TDAH. O que a gente tem que levar em consideração, o que possa estar ocorrendo. Mas a irritabilidade pode já começar a se pensar em outros diagnósticos. Por esta razão que a importância do diagnóstico, e eu acho até interessante em compartilhar com vocês,
que o meu público é muito mais crianças, jovens, adolescentes. Mas em um dado momento, eu avaliei uma mulher já de aproximadamente 50 anos, e eu acho que quando é uma pessoa mais madura, ela consegue te passar um feedback. Quando é criança, de repente, né, os pais que estão à frente, né, de todo esse acompanhamento, e quando ela recebeu o diagnóstico de TDAH, ela disse uma seguinte frase para mim, Vivian, que ela se abalou e ela diz assim: o diagnóstico me libertou. Ou seja, Hum, então o diagnóstico, gente, não é para criar um carimbo e ficar estigmatizado. Ao contrário, ele pode justamente libertar, porque senão tudo você pode achar que é o TDAH. E de repente você pode conduzir todo um tratamento erroneamente. Né? Por isso que às vezes tem casos que mães dizem assim: eu não estou vendo o efeito de tal medicação, eu não estou vendo tal resultado. Porque de repente o diagnóstico pode estar errado. E aí, por isso que você não vai ver o resultado. Então, se você percebe maior irritabilidade, alguma questão emocional na criança, é indicado uma avaliação, porque na verdade pode ser comórbido outros transtornos, entendeu? E por isso que vale a excelente, investigação. Jô. Excelente, excelente. E eu faço das suas palavras as minhas. E olha, diagnóstico nenhum é sentença. Hoje nós temos Exato. muitas maneiras de conviver com o diagnóstico e com o TDAH não é diferente. Não é quantos Uhum. estímulos podem ser feitos em consultório, adaptação curricular. Então, não é porque tem o TDAH ou porque tem algum diagnóstico que isso sentencia, muito pelo contrário. A gente sabe a partir daí o caminho que tem que seguir com essa criança, com essa adolescente e até com os adultos. Não é verdade, Jô? Porque eles vão arrumando estratégias de como lidar com essas dificuldades ao longo dos anos, ao longo da vida. Não é? Porque o Uhum. TDAH é da vida, não é verdade? Exatamente, exatamente. Quanto antes ser diagnosticado, tá certo? Melhor vai receber essas intervenções, seja ela medicamentosa, tá certo? Seja, né, com a psicoterapia, tá certo? E justamente incluindo outros profissionais de acordo com a dificuldade que for verificada para cada criança, né? Seja acompanhamento psicopedagógico, com a fono, às vezes até TO participa também, tá certo, né, dessa equipe, né? E, lógico, orientações aos pais e também aos professores, né, de como lidar. Com certeza. Bom, nosso número aqui aumentou consideravelmente. Para quem eu não der boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes por estar aqui hoje nessa noite tratando desse tema, TDAH. Será que meu filho tem ou não tem? Então, estamos abordando aí os sinais de desatenção. E ainda falando de desatenção, Jô, porque já já a gente tem que falar de hiperatividade, senão acaba o nosso tempo. Ai, 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 é muito rápido. Estava querendo ver isso, a questão do horário aí. Bom, ainda tem sinais aí de desatenção para a gente prestar atenção é quando a criança pede constantemente para repetir aquilo que você acabou de falar. Então, você fala uma coisa e ele não presta atenção e pede para repetir. Isso acontece em casa, isso acontece com o professor lá na escola. Por quê? Porque essa criança pode se perder com seus próprios pensamentos. Então, eu sempre falo para os pais aqui no consultório que o menos é mais para o TDAH. Então, nada de canetinhas com muito brilho e com muitas cores, aqueles lápis e canetas e tudo em excesso, porque isso vai tirar a atenção na hora da escrita, na hora do estudo. Tá bom? Então, para evitar, né, essa dispersão, para evitar que a criança perca, né, o raciocínio, a atenção com o lápis, então o menos é mais, certo? Sim, certinho. Vamos falar da Maravilha. hiperatividade, então? Vamos, vamos. Bom, hiperatividade, né, tem tantos outros sinais, pessoal, de desatenção, mas vamos para a hiperatividade. Hiperatividade, como o próprio nome já fala, é o excesso de atividade. Aquela criança, aquele adolescente que realmente parece estar ligado no 220 o tempo inteiro, né? Tem uma agitação, né, Jô? Uma inquietação, é um autocontrole que ele tem dificuldade, né? O controle inibitório que nós chamamos realmente tem prejuízo, que não consegue se manter quieto, concentrado, certo? Sim, exatamente. E eu só queria fazer um adendo aí, ô Vivian, porque eu tenho recebido, não é? Esse questionamento a respeito. É agitação ou é hiperatividade? Então, nós temos que pensar que é natural da criança
até 4, 5 anos, uma certa agitação. Mas tem mães que às vezes, por, né, ter filho único, às vezes falam assim, mas será que não é hiperatividade? Então, como que nós vamos aí, né, algo muito sutil, né, tanto que, na verdade, isso gera ainda muitas dúvidas, né, a respeito, né, disso com outros profissionais e que fazer essa linha muito tênue, mas vamos tentar. Assim, quando é uma Uhum. agitação, algo que é natural, que é esperado, é quando a criança, de repente, sim, em alguma situação, de repente no shopping, ela está mais agitada, tá certo? É difícil para essa mãe conter. Mas ela tem que pensar, mas e quando de repente eu vou num consultório médico, onde eu mostro para ele que tem que estar sentadinho e que eu tento controlar esse comportamento e ele se mantém? Opa, peraí. Então quer dizer que essa agitação aparece de repente na casa dos avós, mas de repente não vai aparecer em um momento, numa outra reunião, né? Lógico, não que a criança vai ficar ali paradinha, mas que a mãe consegue conter. Então, isso é uma Sim. agitação natural. Para ser considerado uma hiperatividade, é quando esse comportamento é muito recorrente em todos os ambientes e a mãe não consegue dar conta disso. Então, você já pode estar atento, você já pode estar registrando, né, esses comportamentos. Quando a escola também apresenta isso, olha, tá todos os amiguinhos sentados, estou conseguindo contar uma historinha e a criança não para. Então, aí Uhum. isso já vai te chamando a atenção, tá certo? Mas porque a hiperatividade, aí quando, isso vai aparecer melhor, né, Vívia? Fica mais claro na fase escolar. Aí na fase escolar, realmente a professora fala, a criança não para de bater os pezinhos, ela não para na carteira, ela não consegue permanecer muito tempo sentada. Então aí a hiperatividade já começa a chamar mais atenção, não é mesmo? Certeza, com certeza. E aí tem aquela linha bem tênue aí, o que que é hiperatividade, o que que é ansiedade, né, Jô? Porque uma criança ansiosa Hum, também tem esses comportamentos de base. Então, essa é. inquietação, né, a questão das unhas, morde o lápis, balança a perninha. Por isso que a gente volta no que nós falamos lá no início da live. Tem que preencher Uhum. alguns arranjos comportamentais, isso precisa aparecer há mais de 6 meses e em ambientes diversos, em casa, na escola. Bom, nós temos, Jô, muitas perguntas aqui. Eu estou super feliz. Pena que Legal. a gente não tem tempo para responder tantas agora, mas, Jô, eu quero aqui assumir um compromisso, quero saber se você assume a gente voltar aqui para responder todas essas perguntas. Pode deixar, pode deixar. Tem uma aqui que eu quero muito, foi a Aline quem fez. A Aline perguntou assim: passei minha filha na fono e em 2 sessões ela achava que minha filha tinha TDAH. Só que a fono, é a fono quem dá o diagnóstico? Olha, Aline, não, como nós falamos, quem fecha o diagnóstico é o médico. Mas a avaliação para o transtorno do déficit de atenção, ela pode sim envolver uma equipe. E a fono pode sim observar sinais e fazer o devido encaminhamento. Então, se a fono observou que a sua filha tem alguns sinais comportamentais do TDAH, ela fez corretamente em encaminhar. E tem outra pergunta aqui, que é, olha só, quem fez foi a Suzy. Como é o jeito, o diagnóstico e qual o tratamento mais comum? Bom, nós já falamos aqui para o diagnóstico que tem que ser por uma equipe, né? Como eu falei, o médico tem um olhar clínico no final, mas tem avaliação neuropsicológica que é essencial, avaliação psicopedagógica que avalia tanto o aspecto pedagógico quanto das funções executivas. Mas o tratamento, eu vou falar do que o psicopedagogo, né? O que a psicopedagoga faz Isso. em e a Jo depois tem uma novidade, um tratamento que é super inovador, que eu acho que vale a pena, Jo, você falar, né? Para ajudar os. Sim. No consultório psicopedagógico, Suzy, a gente estimula a atenção. Porque, veja, a atenção é uma habilidade. Se ela é uma habilidade, quanto mais estimulada, maior é a chance do sujeito, da criança, do adolescente, se tornar atento. Então, a gente tem recursos variados no consultório, principalmente jogos, para estímulo das funções executivas, ou seja, estimular a atenção, a concentração, tudo isso com recurso próprio psicopedagógico, tá bom? Então, como eu falei, quanto mais estimulada a atenção, maior é a chance da sua filha ou do seu filho ser mais concentrado. Mas tem alguns tratamentos inovadores e agora eu quero que a Jo fale de um que eu sou super fã, Jo. Que legal, que legal. Então, olha só que interessante. Primeiro, eu quero até
complementar o que você está dizendo. Muitas vezes, né, Vívia, os pais vão buscar pelo diagnóstico porque o rendimento escolar às vezes fica aquém, e isso é o que chama muitas vezes a atenção também, né, do professor. Mas, para mim, primeiramente, como psicóloga, tá certo? Eu vou realmente fazer a indicação para o profissional, que é o psicopedagogo, ok? Para cuidar justamente dessas questões escolares. Mas, como psicóloga, a minha preocupação é tratar a parte de regulação emocional e comportamental, né? Eu acho que isso é algo também muito importante no TDAH, porque, de novo, retomando, traz muito sofrimento para essa criança, traz muito sofrimento para esse adolescente, e quanto mais nós assim, estar cuidando disso, tá certo? Menor também será o sofrimento quando adulto, né? Porque, aliás, que o TDAH, por exemplo, quanto adulto, a atenção dele, eles conseguem criar toda uma estratégia, mas se ele não recebeu também todo esse acompanhamento, um dos vestígios é a ansiedade e a impulsividade, que vai trazer problemas de prejuízos no trabalho e nas relações ainda. Né? Então, você vê o quanto nós estamos falando de algo que tem que ser cuidado de base agora, para que nós não tenhamos aí prejuízos posteriormente. Tá certo? Então, como psicóloga, né, eu penso justamente que tem que se cuidar disso. E como neuropsicóloga, eu busquei por muito tempo, Vívia, justamente a reabilitação neuropsicológica, que é também estimulação cognitiva, traz aí muitos benefícios, mas por um bom tempo, tá certo? Ainda isso me trazia assim, ainda alguma, não insatisfação, mas é porque muitas vezes a mãe, né, vem tão ansiosa, olha, Ju, o que mais pode ser feito? E nessa minha ânsia de buscar, é que eu busquei o neurofeedback. Né? Então, o neurofeedback é uma outra ferramenta. Eu venho aqui já apresentando, né, por um tempo aqui no Instagram, mas aqui para Sorocaba, que eu trouxe, já vai fazer mais ou menos um ano e meio, em que eu ofereço já para os meus pacientes, aqueles que eu realizo avaliação neuropsicológica, que tem o diagnóstico, não que necessariamente para você fazer a intervenção com o neurofeedback, precisa ter o diagnóstico. Basta a pessoa ter a queixa, tá certo? Porque o neurofeedback ele faz justamente aí uma estimulação, tá certo, cognitiva, mas e que é muito atual, apesar de já ter muito tempo no mercado, mas é pouco explorada, sabe, Vivian? Mas quando nós dizemos atual, porque faz essa interface, né, entre o computador e o cérebro. Então, para a criança, para o jovem, é muito interessante, algo muito dinâmico e que, assim, com os meus pacientes, né, toda uma pesquisa já traz muitos resultados, mas o que eu posso dizer da minha experiência, eu estou vendo muitos bons resultados para atenção, para diminuição dessa impulsividade, tá certo? Traz para aprendizagem, linguagem, traz uma grande melhora. Então, assim, é uma parceria que, junto com as outras terapias, com a psicopedagoga, com a fono, com a TO, com a psicóloga, nossa, a gente consegue, assim, somar muitos ganhos para esse paciente. Pois é, é porque é o que eu falei, né, João? Que nós estamos aqui falando. O diagnóstico é para a vida, né? Quem tem transtorno de déficit de atenção vai conviver com isso, né? Vai conviver com o transtorno ao longo da vida. Agora, isso não Exato. precisa ser algo difícil, né? Aquele diagnóstico que vai limitar para muitas coisas. Hoje nós temos muitos recursos, e o neurofeedback é um deles. A própria profissão da psicopedagoga, que é tão nova aqui no Brasil, vem justamente para trazer essas opções de metodologia, né, de sugestões como tratamento alternativo para esses diagnósticos. Então, pais, né, vocês que estão aqui, recebeu o diagnóstico do seu filho, busque, né, as terapias, as intervenções adequadas. Não precisa ser sofrido, é o que eu falo, muito pelo contrário, Exato. tá bom? Hoje em dia a gente tem muitos meios de tratar o diagnóstico e da criança ter uma vida, não é? Típica, brincar, correr, estudar e ser um profissional muito bem sucedido na vida, não é verdade? Exatamente. Muito interessante isso que você falou. Tentar trazer isso de uma forma muito mais leve para essa criança, principalmente, né, Vivi? Muitas vezes ela acaba não Sim. conseguindo dar conta de tudo isso, porque ela sabe que ela vai ter que receber aí algumas intervenções. Então, isso tem que ser tratado de uma forma, tá certo? Muito lúdica, de uma forma com intervenções que essa criança queira estar, né? Ela precisa estar interagindo a tudo isso para ela ter esses ganhos. Para quê? Porque nós sabemos que uma boa intervenção, criança feliz, e a gente vai lapidar, né? Aliás, que eu vejo isso muito com a Vivi, lapidar crianças aí que são joias, mas que depois de uma lapidação a gente vê algo assim tremendo, não é verdade, Vivi?
isso, a gente tem que olhar para o potencial dos nossos filhos, olhar para o potencial dos nossos pacientes, olhar para o potencial das nossas crianças e dos jovens, e não ficar com o olhar preso no diagnóstico, na Na dificuldade. dificuldade. Claro, nós não estamos ignorando de forma alguma os diagnósticos. É importante para entender o caminho certo, principalmente para a aprendizagem, mas a gente tem que olhar para o potencial. Jô, nós já estamos há quase 45 minutos com a live. Eu acho que daqui a pouco a gente encerra. Então já vamos É, caminhando aqui para os finalmente desse encontro que foi tão proveitoso. foi Nós sim. tivemos e recebemos aqui muitas perguntas que infelizmente não deu tempo da gente responder, mas nós vamos responder. Eu Sim. já fiquei aqui, ó, já perguntando para a Jô nos bastidores. Ei, Jô, vamos fazer de novo na primeira quinzena de outubro, Olha lá, né, já Jô? está pegando uma data, né? Ai, nossa, nós Vamos, só Jô? temos a agradecer, né? Vamos, até porque nós temos muito a agradecer. Olha aqui, eu tenho uma amiga aqui que está aqui, ó, a Renata Araújo. Nossa, como eu agradeço a participação, Rê. Obrigada, ela está dando parabéns para nós. A Aline, né, a Fono, outra parceria muito legal, que a gente sabe que Fono tem que ter uma parceria para fazermos um trabalho muito legal. Então, assim, nossa, a gente só tem um pessoal legal aqui com a gente, né, Vivi? Então não tem por que não bater, né, marcar de novo esse bate-papo. Sim, é um prazer, é uma troca, tudo pode ser mais leve, tá bom? Então eu quero já começar minhas considerações finais aqui, agradecendo a presença de cada um aqui, dizer que é uma alegria realmente falar sobre esse assunto, falar sobre esses sinais, falar sobre essas questões que muitas vezes fica aquela dúvida, ai, será que é, será que não é? E eu fico muito feliz quando a gente consegue orientar as famílias, dar o caminho certo para os pais, né, para a mãe, enfim, para os familiares. Então, contem comigo, tá bom? É uma alegria realmente conversar com vocês diariamente aqui pelo Instagram. Vamos mantendo contato e eu vou chamar a Jô de novo. Jô já está intimada aqui, essa live está gravada, hein, Jô? Tá bom? Ai, que Primeira quinzena de maravilha! nós vamos fazer um outro encontro. E aí a gente coloca nas redes depois o próximo tema que pode voltar de novo o TDAH, a gente pode falar sobre dislexia, a gente pode falar sobre Sim, volta às aulas, os desafios, sim. Temos pode falar bastante tema. muitas coisas, tá bom? Então eu de verdade quero agradecer a todos vocês. Passo a palavra aqui para minha companheira, para a Jô, que eu tanto admiro, Jô, que legal ter você aqui. Ai, obrigada, obrigada pelo convite, Vívia. E também quero agradecer, né, a participação de todos. Vamos sim nos comprometer, tá certo? A responder, né, os questionamentos, porque eu acho que esse sim é realmente o momento, tá certo? De poder abrir, né, para justamente poder auxiliar essas famílias, baixar essa ansiedade e mostrar para eles a perspectiva positiva, né, do que nós temos para oferecer para essas crianças, com o apoio deles e com a escola. Com essa parceria, nós sabemos que a gente consegue oferecer, não é verdade, Vívia, uma melhor qualidade de vida para essas crianças, que essa é a nossa ideia, o nosso maior objetivo, não é? Não precisa seguir sozinho, não precisa. É escolher seguir sozinho é escolher o caminho mais difícil. Vamos Sim, juntas, um ajudando o outro e buscando o melhor para a criança, para o adolescente. É assim que dá certo. Parceria, parceria entre os profissionais, parceria com a escola, parceria com a equipe médica. Enfim, caminhando junto, buscando sempre o melhor. Tá bom? Eu sim. agradeço aqui a companhia da Joa, a presença de todos vocês. Vou me despedindo aqui, Jô, e fica marcada a Também. primeira quinzena de outubro. A gente volta para uma live, para um encontro assim, tá bom? Tá certo. Tchau, gente, uma boa noite. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigada, turma. Tchau, tchau, Jô. tchau. Tchau.